Doutora, eu tenho uma surdez, mas eu não sei se eu me enquadro como PCD, como pessoa com deficiência da parte auditiva. Como que é? Será que eu tenho direito aos benefícios legais que os PCDs têm? Nesse vídeo eu vou te explicar como saber, quais as regras para ser caracterizado como pessoa com deficiência auditiva pelas leis brasileiras e como interpretar a audiometria para conseguir saber se você entra ou não nesses critérios. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista, e eu já vou pedir para você curtir esse vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo. Quem é considerado deficiente auditivo segundo as leis brasileiras atuais? Pelo Decreto 5.296 de 2004, é considerado deficiente auditivo o paciente que tiver uma perda de audição bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz em audiograma. Então, o que a lei diz? A lei diz que é considerado deficiente auditivo o paciente que tenha perda de audição bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Isso é o que diz no decreto. E o que isso significa? Primeiro ponto, que para ser considerado deficiente auditivo, a perda de audição deve ser bilateral, deve ser nos dois ouvidos. Ou seja, se uma pessoa é totalmente surda de um lado e o outro ouvido é bom, ela não é considerada deficiente auditivo. Existiram algumas tentativas de enquadrar esses pacientes que a gente coloca como surdos totais unilaterais como deficientes auditivos, mas ainda não é considerado nos dias de hoje como deficiente auditivo esses pacientes. Então, tem que ter uma perda auditiva dos dois lados, uma surdez dos dois lados, e essa surdez precisa ser moderada nos dois ouvidos nessas frequências que a lei coloca: 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Doutora, mas eu tenho uma perda grave de um lado e tenho uma perda leve do outro. Sou considerado? Eu tenho muita dificuldade para escutar no meu dia a dia. Sim, esses pacientes têm dificuldades, mas se tem uma perda leve de um dos lados, não entra na lei como PCD, infelizmente. E como que eu consigo ver isso no meu teste auditivo, na minha audiometria, se eu entro como PCD ou não? Vem cá que eu vou te mostrar como interpretar na audiometria. Bom, então aqui neste exemplo de audiometria, a gente consegue explicar um pouco como interpretar o resultado. Você sempre vai ter um gráfico para a orelha direita e outro para a orelha esquerda. Geralmente, as audiometrias elas são coloridas e coloca-se sempre em vermelho os resultados da orelha direita e em azul os resultados da orelha esquerda. Caso a sua audiometria não venha com cor, é só olhar no texto acima do gráfico em qual orelha aquele gráfico corresponde. Aqui na parte vertical do gráfico está a intensidade sonora em decibel, variando de -10 até 120 decibéis. E na coluna horizontal, a gente tem as frequências dos sons, indo dos graves aos agudos. Aqui começando em 125 Hz, 250, 500, 1000 Hz, eles colocam como 1K, 2000, 3000 e assim sucessivamente. Onde está a bolinha, aqui na orelha direita, é onde o paciente está escutando. E o X é onde está escutando na orelha esquerda. Essa marcação está onde o paciente conseguiu escutar o som naquela intensidade sonora. Quanto mais baixo está no gráfico, pior é a audição, porque precisou de um som mais intenso, de maior volume, para o paciente conseguir perceber o som. Então aqui a gente vê que o paciente na orelha direita está escutando em 10 decibéis, em 250 Hz, e em 500 Hz ele está escutando em 10 decibéis também,
1000 Hz 10 decibéis, 2000 10 decibéis e assim sucessivamente. É considerado deficiente auditivo pelas leis brasileiras quem está escutando abaixo de 40 decibéis nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000. Então, esse paciente, ele tem uma pequena perda auditiva e isso tem que ser nas duas orelhas. Esse paciente aqui, ele tem uma pequena perda auditiva aqui nos agudos, mas você vê aqui que só pela orelha direita a gente vê que ele não se enquadra como deficiente auditivo. Agora eu vou mostrar para vocês uma audiometria de um paciente que se enquadra como deficiente auditivo. Bom, nesse outro exemplo de audiometria, então vamos lá ver. 500, 1000, 2000 e 3000 Hz é onde eu quero ver para ver se o paciente se enquadra ou não como deficiente auditivo. Então aqui em 500 Hz ele está escutando a 60 decibéis, em 1000 Hz ele está escutando em 70 decibéis, em 2000 Hz ele está escutando em 75, tá vendo? A marcação está entre 70 e 80, e em 3000 Hz ele está escutando em 80 decibéis. Então, nessa orelha aqui, a princípio já está dentro da lei. Sempre considerar o círculozinho, não considera o colchete, tá? Sempre considera o círculo no lado direito e o xizinho no lado esquerdo. Agora aqui do lado esquerdo, será se ele vai se enquadrar? Vamos ver. 500 Hz, está escutando em 55 decibéis, 1000 Hz ele está escutando em 70 decibéis, 2000 Hz ele está escutando aqui ó, em 75 e 3000 Hz ele está escutando em 70 decibéis. Então, só pegar aqui na frequência e ver qual é a intensidade sonora que corresponde. Aqui na orelha esquerda também ele entra com limiares acima de 41 decibéis. Então tem que estar nessa linha aqui de 40 decibéis para baixo da linha de 40 decibéis. Se tiver em 40 decibel exatamente, não entra. Dos dois lados abaixo da linha de 40 decibéis, a marcação do círculo à direita e do X à esquerda. Bom, e os pacientes que entram como PCD auditivo, eles têm direitos a alguns benefícios, como passe livre. O governo federal, ele concede passe livre interestadual para os pacientes deficientes auditivos que ganham menos de um salário mínimo. Tem esse benefício do governo federal e a nível municipal, várias cidades também oferecem passe livre municipal, mas vale a pena checar porque isso varia um pouquinho de cidade para cidade. Mas o governo federal já oferece para os PCDs auditivos passe livre interestadual para quem é PCD auditivo e que ganha até um salário mínimo. Outros benefícios: vagas em concursos públicos, vagas de emprego em empresas privadas, bolsas de estudo, isenção de IPI, reduzindo os valores de carro e atendimento prioritário. E além disso, esses pacientes também têm direito a um RG de PCD e já prova ali na identidade mesmo a deficiência auditiva do paciente. Com relação à aposentadoria, alguns pacientes com surdez têm direito à aposentadoria especial, mas é um pouquinho diferente dessa regra do decreto. Existem outros fatores também que vão ser avaliados para saber se o paciente tem direito ou não à aposentadoria especial. Isso é um tema mais complexo, demanda outros fatores na avaliação. Era isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, curta. Se ainda há alguma dúvida sobre o termo de surdez, leis que estão regendo a surdez, os deficientes auditivos no Brasil, deixe no comentário e se inscreva no canal.